Vejo um polegar positivo, estamos no ar. É a mesa central do Clube da Exame Invest, dá início neste momento ao episódio 29. Tem muita coisa aqui que precisamos para atualizar a nossa resenha sobre investimento. Essa semana tem julgamento decisivo do TCU para a privatização da Eletrobras. Outra estatal, Petrobras, volta a assumir o centro de pressões ou notícias perante sua presidência, sua diretoria, quem sabe até do preço de combustíveis. E também terminamos nessa semana o Earnings Seasons, a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre. O que as empresas reportaram? Foi bom? Não foi? O que elas estão dizendo para frente e como isso impacta os nossos investimentos? Muito importante o episódio 29. Eu peço reforço, Bruno Lima. Cadê você? Estamos aqui. Seja muito bem-vindo, prazer, cara. Bom pra caramba estar aqui. Começou para a vida mais narrável, uma resenha. Para mais uma resenha. Eu chegando aqui no Trintinha, quase Trintinha. 29. E hoje, de novo, receber... Cara, tem um cara que eu não via, sei lá... 20, um gigante. Não, literalmente. Porra. Né, cara? Literalmente, cara. Então, uns 10 anos. Fizemos questão fácil, né, para trazer... Fizemos questão de trazer um convidado à altura. Literalmente à altura do episódio 29 do Clube da Exame Invest. André Weiner, fundador da Athena Capital. Seja muito bem-vindo à mesa central. Obrigado, prazer estar aqui, Bruno. Muito bom te ver de novo. Daniel, se conhece há tanto tempo, né? Porra, vamos bater esse papo, né? Aqui. Porra. Tem muita coisa aqui para atualizar. Agora, o porquê a altura? Se você está vendo no YouTube, muito provavelmente você já percebeu. Caso você esteja acompanhando o clube pelo Spotify, André Weiner, quanto você mede? 1,96 m. Eu tô quase lá. Se deixar o cabelo arrepiado, chega nos dois. Aí. Cara, que gigante. Gigante dos investimentos. 25 anos de mercado. Tem muita coisa pra gente falar aqui, mas, Weiner, você não vai fugir do nosso quebra-gelo, que é o que a gente pergunta, o que você faz no clube. Traduzindo, o que você faz no seu momento livre, se é que consegue ter algum nesse mercado aí calmo que estamos passando em 2022, só que não. O que você consegue fazer aí no seu tempo pra se desestressar? O que você conseguiu fazer boa parte da sua vida em termos de esporte? Cara, adoro esporte, né? Então, assim, esporte é algo que eu pratiquei a vida toda, algo que eu levei até para a vida como um todo, né? Mas o meu foco sempre foi tênis. Joguei tênis a vida toda. Profissional. Isso aí é verdade, tem que registrar, tem que registrar. Cheguei a jogar torneios profissionais. Lá sim. Fora. Isso. Bicho, olha o que o clube está recebendo. A gente vem aqui, pergunta de hobby, tênis, aliás... A gente, 9 em 10, 10 em 11, 11 em 12. O Liminha tá ali distraído do outro lado do estúdio, mas eu tenho que falar com o Liminha que chegou a hora da gente organizar um torneio de tênis, porque a maioria que vem aqui, dos gestores, analistas que a gente traz aqui, a maioria é tênis. Chegou a hora de assumirmos essa responsabilidade de organizar esse torneio na Arena BTG. Mas muita gente vem aqui, cara, amador, tênis, já teve surf, já teve futebol. Joga 3 finais de semana, machuca. Mas assim, aquela coisa agora... O clube está recebendo um profissional internacional, Bruno Lima. Ranqueado. Olha o patamar que o clube está chegando. Não, mas é verdade. Fala os seus scores aí de tênis aqui. Não, é verdade, cara. Você foi primeiro do Rio por quantos anos? Brasil. Eu fui... É peso pesado. No juvenil eu fui o primeiro do Rio, acho que uns 2 ou 3 anos. Nossa. E aí em algum período entre os 10, 15 do Brasil. E aí eu fui jogar tênis fora. E aí começa, né? Acho que inicia-se aí a história depois, que é a nossa segunda pergunta aqui que a gente traz nesse início de resenha, que é como que você para no mercado financeiro. E é impressionante, a gente estava batendo um papo ali no cafezinho do clube e, cara, como o tênis de fato teve um papel muito primário assim ao longo da sua trajetória no mercado. E começa aí, o tênis te colocou para estudar lá fora, né? É verdade. Às vezes eu brinco com a minha mulher, onde que eu estaria hoje se não fosse tênis? Assim, com certeza a minha vida teria sido muito diferente. Muito bacana. Então, eu fui jogar, eu não achava que eu tinha nível para ser tenista profissional assim, bem sucedido, né? E o tênis é um esporte muito ingrato, né? Você, para conseguir viver bem do tênis, você tem que estar top 80, top 70. Mundo. Ou menos, do mundo. Né? Eu não acho que eu estive nem perto desse nível. Então, resolvi fazer a faculdade fora jogando tênis. Então, o tênis me levou para fora, que foi onde eu me formei em economia na St. John's, em Nova York. Você viver a cultura americana, né? Você ir para as salas de computador durante os intervalos das aulas para fazer trabalho, é todo mundo negociando ação.
é todo mundo falando de Naquela investimento. época, a gente tá falando que Naquela época, isso é 97. Pô, animal, né? O foco, a cultura já era A investimento. cultura já era investimento e investimento em equity, né? E não algo, não visto como algo oportunístico, né? E sim como... Você acha que isso está começando no Brasil agora? Você viveu isso lá? Em nível de intensidade, a gente está começando agora ou já estamos lá ou ainda falta para essa cultura de investimento já está embedded, assim, já tá enraizada desde essa época de estudante? Você acha como é que você vê o Brasil nesse teu paralelo que você viveu lá na década de 90? Não, acho que está muito longe, Daniel. Falta ainda. Muito longe, assim, comparado com o que o Brasil era há 20 anos atrás, Tá. a gente já deu passos largos. Bacana. Mas não dá, assim, não chega aos pés da cultura do americano que vê realmente investimento em ações como investimento, uma poupança, né? Acho que tá bem diferente ainda. Pô, Interessante, cara. E aí você vai lá pra fora, se canta por economia, por esse ambiente De investimento. de investimento, né? Que é legal. E aí você tá falando uma coisa bem legal que foi uma forma que muita gente vem aqui e fala de economia, né? Mas você definiu, acho que de uma forma muito interessante, por que economia e como você ligou as coisas às outras, que tem tudo a ver com a tua profissão, né? Isso. O legal da faculdade americana também é que você tem 2 anos, né, de 4 anos de curso, ou 4 anos e meio, você tem 2 anos para ciclo básico. escolher qual é o caminho que você vai seguir, o major, né, que você vai fazer. Então eu já sabia que eu queria algo relacionado a investimento. Então eu fiz assim, escola de business, mas eu só fui escolher economia no final do meu 2º ano. Então eu fiz todas as matérias obrigatórias e eu fiquei entre economia e finanças. E eu queria muito mais a parte de estudo, de entendimento, do que a parte de números. Né? Acho que é óbvio que número, matemática é uma parte bem relevante do que a gente faz. Mas eu acho que, principalmente a análise de equity, no fim das contas, é um embasamento qualitativo das coisas, e muito menos numérico. Né? Então, foi a razão que eu resolvi seguir economia. Boa, legal. E aí você volta pro Brasil e como é que é esse retorno, assim, na tua... Isso, eu cheguei a começar em mercado nos Estados Unidos, trabalhei na antiga Salomon Smith Barney, na Filadélfia, não em Nova York. E voltei para o Brasil, entrei no Pactual. Naquela época, né, como todo mundo entrava no BEC. A gente estava o quê? 2000 já? Caramba. E eu acho que eu dei até, de certa forma, sorte, porque eu entrei no BEC de fundos. Então, ali foi uma oportunidade também de aprender como é que funcionava já essa indústria. Operações de fundos de tudo, né? Multimercado, fundos de ações, fundos DI. Então, foi uma experiência muito boa. Mas já entrei no banco, né, passando para o RH, e o Pactual tinha isso desde lá de trás. Muito legal. O caminho que eu gostaria de seguir. Né? Então, eu já ia nas palestras de renda variável dentro do banco. Assim, eu já entrei com a cabeça de migrar para análise de ações. Todo mundo entrava no back-office, mas já botava ali, olha, eu pretendo seguir para essa área, a primeira movimentação que tiver, eu gostaria de ir para essa área. Isso. E aí você já botou ali renda variável. Isso. O importante é você dar o direcionamento para RH, porque ele até te diz as palestras internas que você deveria assistir para se aprimorar. Né? Então, até alguns relacionamentos que eu desenvolvi no banco antes de ir para o antigo DTEC, né? o Research Sell Side do Pactual, foi em cima dessas palestras. Então, ajudou muito, sem dúvida. Interessante. E aí, como é que é o processo? Você sair do back-office, ir para o departamento lá, o que é? Teve processo interno? Como é que foi a chegada? Pô, né? Tinha coisa do soft skill, hard skill. Por que André Weinel foi escolhido para começar no... Vamos lá. Eu acho que tem algumas, assim, primeiro desejo de ir para lá, assim, eu acho que as pessoas sempre, no mercado financeiro em geral, as pessoas querem ser trader, querem né, já tomar decisão, querem ir para a mesa. Então, assim, eu acho que eu querer ir para a parte de análise, me aprimorar mais nisso antes de migrar para a gestão, já era um pouco diferente. O segundo, né, o Pactual estava abrindo a corretora em 2002, se eu não me engano. Boa. Então, acho que naquela época era muito importante que a gente tivesse né, com inglês fluente para poder atender bem o cliente gringo. Eu acho que isso ajudou bastante. Com certeza. E um terceiro ponto que assim, não dá para saber, mas acredito que ajudou também, sendo bem honesto, foi o tênis. Né? Olha ele aí de novo. Pô, o tênis. O tênis. É verdade. A gente tinha um torneio no Rio de empresas que todo ano quem ganhava era a Varig. E aí eu acho que foi 2001... Né? Acho que um ano depois de entrar no Pactual, eu joguei pelo Pactual junto com outra pessoa do banco, o Luiz Guilherme, e a gente ganhou da Varig na final. Né? Foi o primeiro ano que a Varig perdeu. Então, cheguei no banco, acho que muita gente que não me conhecia passou a me conhecer. O dono veio diretoria te abraçar que você representou o Pactual lá no... Então, eu acho que, assim, não tem jeito. Eu acho que o trânsito, ele facilita você ir para alguns lugares. Né? Pô, legal. E eu espero que a entrevista também tenha pesado. Não tenha só um detalhe.
Mas eu achei muito engraçado. Aí você vira analista daquilo. Pega aquilo que você sempre quis. Pô, você entra no maior player da época, um grande expoente, aliás, até hoje, 25 anos depois, um expoente da indústria. E aí você consegue aquele teu dream job, assim. Pô, eu virei analista de empresas, pô, do Pactual. E veio uma frustração. Você não se sentiu muito realizado ali na experiência. O que aconteceu ali quando você consegue o teu job, o teu trabalho dos sonhos e veio ali um certo surpresa, ou você viu que era o trabalho na prática e já começou a moldar um pouco a sua carreira para frente? Daniel, se a gente voltar lá para o início dos anos 2000, assim, o mercado de análise de equity no Brasil era muito cru. Uhum. Né? Se você olhar buy side, quem tinha? Dina? É verdade. Eram muito poucas. É verdade. Então eu mal conhecia análise buy side. Então o que eu enxergava como análise era o sell side. Eu acho que a referência de análise era o sell side e o Pactual foi uma escola assim, espetacular. Em termos de cobrança, em termos... Né, o que você tinha no Rio de Janeiro em mercado financeiro naquela época? Né? Só que a cobrança era muito boa, né? O meu senior era o Gustavo Hungria, um cara que eu acho excepcional também. Só que o sell side, quando você começa a trabalhar, você percebe ao longo do tempo que você gasta boa parte do seu tempo não fazendo análise, fazendo venda. Faz parte do trabalho. Não à toa tem sell no nome. Aí que vem o sell side. De recomendar, né? Exatamente. Então, assim, entre calls com clientes, né? E você tinha que ser o primeiro a dar o call, porque era tanta gente em cima dos clientes grandes, você tem que fazer o call primeiro, você tem que escrever o relatório de resultado primeiro, a recomendação de papel. Então, o tempo que sobrava para efetivamente fazer análise era muito menor do que eu gostaria. Esse foi um ponto de frustração. E o segundo, eu acho que à medida que você vai se sentindo mais confortável com a análise, você consegue formar mais opinião sobre a empresa, aquela vontade de ter poder de decisão. Né? Acho que isso pesou bastante também, exatamente. Legal. E aí, como é que é essa transição do mundo, então, do sell side para o buy side, cara? Como é que você dá esse passo, assim? Bruno, eu tive uma oportunidade, fui indicado por um grande amigo para começar a área de renda variável da Gap. Né? A Gap é uma gestora, uma das principais, na época acho que era a primeira ou segunda em termos de tamanho independente do Brasil. Para a gente ver, né? Voltar, isso foi 2004. A Gap, se eu não me engano, tinha 600 milhões na época, era uma das maiores do Brasil. Né? Como os tempos eram outros, e já com um nome bom, mas não tinha produto dedicado de equity, não tinha análise de equity. Né? Um dos fundadores era de equity, mas ainda um estilo mais trader, um estilo mais top-down. E eu entrei lá inicialmente para desenvolver análise de equity. Né? Depois, meu período na Gap, fui me desenvolvendo para outras coisas, mas inicialmente foi fazer análise de equity. Para trazer essa perspectiva bottom-up, que a gente chama aqui no mercado. Mais e foi um timing bom, né? Porque, 2005, mais ou menos, 2006, começou aquela onda de IPOs, né? Aí eu lembro, aí você fica na Gap, você constrói, aí você começa a construir a tua carreira de buy side. Isso. Você começa, nesse momento, você sai de analista para gestor, que eu acho que é de fato você colocar aí a mão na tomada de decisão, né? Que é construir a carteira, dar o call, falar assim, cara, essa empresa aqui é... E aí você começa, de fato, a construir tua trajetória, né? Exatamente. Você começa aquela trajetória tradicional de um buy side, né? Você começa como analista, você vai ficando mais sênior, você começa a criar gente e depois você começa a se envolver um pouco mais na gestão até se envolver de vez, né? Acho que foi a trajetória natural que eu tive. Pô, legal. E hoje na Athena Capital, você tá lá com a galera que, enfim... Todo mundo lá, eu conheço alguns, né? Alguns nomes que estão lá. Muita gente já está contigo há alguns bons anos. Não, o chama, quase que saiu o apelido dele aqui. O Carlos Rodrigo está com você desde o início de Gap. Né? Isso, esse é um ponto bem legal. O Carlos entrou como estagiário na Gap. Eu não me lembro se ele entrou ainda em 2004 ou 2005. E ele cofundou a Athena comigo, né? Então a gente está junto há 17, 18 anos já, há muito tempo. Se conhece bem. E o Carlos é super importante, assim, tem um papel super relevante, tanto na Athena como teve na XP, né? Que foi onde eu passei depois da Gap. Você fez Gap, XP e Athena, né? Isso. A XP eu fui começar o braço de gestão de recursos em 2008, né? Timing excepcional, tranquilo. Começou um pouco antes da... Você entrou lá o quê? Julho, eu entrei primeira semana de julho. Meio que a antessala da quebradeira. Exatamente. Algumas semanas, meses antes da quebradeira. O lado bom é que não tinha quase nada, né? Tava começando um negócio e acabou se provando uma oportunidade muito boa. Mas ali, assim, o que me fez, assim, deu a vontade de ir para a XP. Todo mundo conhece
O Guilherme, né? acho O que Guilherme é super... Hoje, né? Naquela uma época figura isso super não era- conhecida. É. Mas quem, assim, o que mais pesou para mim na época para ir para XP foi o Júlio Capua, né? ex-CFO do XP. Isso. O Júlio, assim, os 3 maiores sócios eram o Guilherme, Marcelo e o Júlio. E o pai do Júlio, que é o José Carlos Ramos, que é um cara que eu admiro demais, ele foi um dos fundadores do Garantia. Muita gente não sabe, ele foi um dos fundadores do Garantia. E então o Júlio cresceu, assim, conheceu o Bruno Rocha ainda no Garantia, então ele cresceu idealizando o modelo Dínamo, de asset de nicho, investimento de longo prazo, né? Então a cabeça deles era muito boa e era exatamente o que eu estava procurando para minha carreira. Legal. E como é que é hoje, cara? Fundar a Athena Capital, aliás, já tem um link aqui no YouTube para quem quiser conhecer mais sobre a gestora. Como é que é 25 anos no mercado e hoje você ter a sua gestora, você construiu do zero, todos os princípios de investimento, você acabou de citar Dínamo, é uma coisa que você consegue replicar, não é trivial no mercado tentar replicar princípios. Como é que você olha isso hoje em dia? A gente ouve muito que empreender é totalmente diferente de qualquer coisa, né? E na prática a gente vê isso. Né? Então, como é que está sendo você na prática e com a Athena Capital? Eu acho assim, o fato de você ter que tomar decisões de negócio e não só decisões de investimento, eu acho que te engrandece muito. É algo que a mim dá muito prazer, dá mais vontade ainda de trabalhar. Né? Eu nunca gostei das pessoas definindo, né? Foi até um pouco da minha vontade de abrir a Athena, né? Não depender dos outros para decidir qual é a estratégia que você vai adotar ou que caminho a empresa vai seguir. Então, tem dores de cabeça de empreender no Brasil, em todos os sentidos. Né? No mercado financeiro, então, né, nem se fala. É um ramo muito competitivo. Mas eu acho muito mais prazeroso e quando você consegue o resultado, em todos os sentidos, não estou falando resultado só de fundo, o resultado de patrimônio, o resultado de criar gente, o resultado de ver as pessoas crescendo na tua frente, é muito mais engrandecedor. Então, assim, é uma decisão que eu tomei de vida. Né? Eu não fui criar a Athena. Claro, a gente não trabalha numa ONG, né? Sejamos honestos, eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas assim, não foi o meu intuito ao criar a Athena. Meu intuito ao criar a Athena foi poder desenvolver as coisas da forma, junto com os meus sócios, né? Que, né, a gente falou do Carlos, tem o Bernardo Lobão, que super sênior de mercado também, entre outros. E então desenvolver da forma que a gente acha mais correta, sem nenhum, né, vamos dizer assim, imbróglio de interesses, por ser um conglomerado. Bacana, cara. E por que Athena? Por que o nome Athena? Athena é a deusa grega da sabedoria e da estratégia. Né? Então, assim, a gente achou bem legal. Cultura, pior que não. Anotado. A gente acha assim, a sabedoria, né, o conhecimento das empresas, o conhecimento dos cases, ele não necessariamente vai te trazer dinheiro no curto prazo. Né? Muita gente ganha dinheiro apostando no resultado de curto prazo, né? Não indo tão a fundo nas empresas. Mas ao longo do tempo, se você não entender muito do negócio, você vai ser pego no contrapé. Né? Então, acho que assim, entendimento, sabedoria para a gente é o pilar de uma asset. Interessante, cara. Vou pegar uma frase sua que você falou explicando a sua trajetória na Athena e, obviamente, você solta aqui essa aspas. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Vamos começar esse papo, então, de como, né, nos posicionarmos melhor ou entender melhor a conjuntura que todos os nossos investimentos estão atravessando neste momento. Vai, né, pegar um tema bem fresco, assim, que está acontecendo, aliás, essa semana. Nessa semana a gente encerra essa temporada de resultados corporativos, ou seja, todas as empresas listadas, elas são obrigadas a depositar os seus resultados, né, do primeiro trimestre na CVM, e aí todos os analistas correm lá para analisar, mexe, dependendo da empresa do momento, mexe muito com o preço, e tem também depois o famoso call com os gestores, com os diretores da empresa, que eles dão ali alguma cor, alguma quali, antecipam aí o que é o cenário, o que é a perspectiva ali que a empresa está enfrentando. Queria saber de você o que você sentiu dessa temporada do primeiro trimestre de resultados corporativos que a gente teve aqui no Brasil, em meio a um tema global de uma forte escalada de preço. Assim, o Brasil está passando por um problema inflacionário, o mundo está passando por um problema inflacionário, e a gente sabe que isso bate na empresa, na famosa compressão de margem. O que você sentiu das empresas? O que você acha que foram os setores que mais conseguiram surpreender positivamente ou não, que conseguiram deixar uma boa mensagem para essa perspectiva 2022, dessa temporada de resultados que está encerrando essa semana?
Não, acho que você tocou já no ponto principal, né, que é a questão inflacionária nas margens. Né? Primeiro, vamos lá. Quando a gente olha os resultados de forma geral, os resultados estão bons. A gente tem que entender as circunstâncias que a gente está vivendo, a gente tem que entender o que é piora de resultado estrutural e o que é oriundo de uma pressão que as empresas só vão conseguir repassar ao longo do tempo. Tá? Os resultados estão bons. A dinâmica competitiva das empresas, né? A gente sempre fala no Brasil que toda vez que tem uma crise, e a gente vive, né? Não só fala, as empresas mais diferenciadas em retorno, né? Em ROI, que eu acho que é a principal métrica, retorno sobre capital investido, elas engolem as empresas menos eficientes durante as crises. Sim. E toda vez que vem a crise, a gente esquece disso. Né? Os investidores, em geral, esquecem disso. E geralmente são as mais líquidas. E agora, nessa temporada de resultado, na verdade, desde o segundo, terceiro tri, pós-início da pandemia, a gente já começou a ver isso, uma abertura de gap muito grande entre as empresas mais eficientes, de mais marca, de melhor gestão, para o resto do mercado. Essa trajetória, ela continua. Então, mesmo os setores que você já vê alguma desaceleração, você vê as empresas referência, vamos dizer assim, indo muito bem. O que tem que se prestar atenção? Já vimos isso no quarto tri, e está acontecendo de novo no primeiro tri. Você começa a ver a receita crescendo muito mais do que o EBITDA. Uhum. Então, ainda um crescimento de EBITDA bastante saudável, de 2 dígitos, tá? Mas com um crescimento de receita de 25% para comportar um crescimento de EBITDA de 13%, 15%. Uhum. Ou seja, está havendo compressão de margem. Isso é um problema? Eu diria que é um ponto de atenção, não um problema. Né? Quando você tem um spike inflacionário, como a gente teve no Brasil, a gente vinha tendo uma inflação crescente, né, quase que constante, e aí com a guerra foi um spike mais acelerado. As empresas têm que tomar uma decisão importante. Se elas repassam preço rápido ou se elas mantêm o cliente fiel por estratégia e vão repassando ao longo do tempo. Quando a gente olha sobre uma ótica do case da empresa, do valor da empresa, se a empresa vai repassar, tem que repassar, vamos dar um exemplo, 15% de preço para voltar à margem EBITDA que ela tinha pré-pressão de custo. Se ela vai repassar nos próximos 3 meses, ou se ela vai repassar ao longo de 1 ano, para o valor do ativo, faz pouquíssima diferença. Para o múltiplo de curto prazo, para o lucro do ano, faz muita diferença. Interessante. Então, depois acho que a gente pode entrar um pouco nesse tema de como a gente olha a empresa, mas a gente tenta sempre olhar as empresas normalizadas, mas entendendo o eventual vácuo que elas podem passar de resultados fora do lugar. Porque o mercado, não tem jeito, ele é muito curto prazista. A gente não precisa ser curto prazista, mas a gente tem que entender que existem muitos players assim, né, na hora de analisar condições de investimento. Então, assim, eu acho que os resultados estão saudáveis, mas eu tenho receios de curto prazo de como o mercado vai continuar lendo uma pressão de margem que eu não acho que é algo que vai passar em 3 meses. Interessante. Algum setor mais exposto, mais vulnerável para esse curto prazismo de compressão de margem? Eu acho que o setor de varejo, assim, real estate, obviamente. Né? Real estate, assim, civil, não tem jeito, né? O custo de construção civil subiu de uma forma impressionante. Né? E você teve mais uma alta relevante do vergalhão, né? Após o início da guerra. Não só isso, né? A mão de obra também subiu, entre outros vários custos subiram demais. Então, eu diria que talvez é o setor mais afetado. Não que isso seja novidade, né? Quando a gente olha o valuation dos papéis hoje, se não está tudo no preço, muita coisa está no preço. E o varejo também, né? Eu acho que todo setor que opera com margens mais baixas, quando você tem uma pressão de custo, eles acabam sofrendo um pouco mais. Então, acho que esses são os 2 setores que sofrem mais no curto prazo com isso. Pô, mas é engraçado aqui, já vou puxar um pouco do gancho aqui aproveitando o ensejo, né, desse aspecto. E depois a gente pode até falar um pouco de como é que você metrifica, né, a questão de opinião de bolsa, mas acho que a gente estava até falando um pouco disso. Você falou 2 setores, que aí a gente fez um deverzinho de casa, a gente foi lá, né, deu uma olhada lá na composição do fundo, sabe que vocês têm um turnover baixo, vocês são caras que carregam posição durante muito tempo. Você falou de construção civil, que é um setor que, pressionado, a gente já viu isso em outros ciclos, sempre foi assim, a gente já viu isso N vezes, mas vocês têm posição. Sim. Né? Então, acho que é legal até dividir, dado que é um setor hoje que parece um pouco, né, quase que até meio contrarian, de forma geral. Né? Pouca gente que veio aqui falou que tem posição no setor de construção civil. Sei lá, vou lembrar que talvez 2 caras. Cara, divide um pouco a gente a tua tese, porque essa visão um pouco contrarian para o real estate. Você falou um pouco rápido, acho que o pior já passou, está precificado, mas se puder ancorar um pouco a gente aqui.
Tá, não, acho um tema super legal, Bruno. Eu diria que a gente tem uma característica, não que a gente ignore curto prazo, de forma alguma. Eu acho que principalmente num país como o Brasil, você tem que pesar o carrego, tá? Mas como a gente gosta de olhar mais empresas num estágio normalizado e não num estágio atual, estressado, seja para o bem ou seja para o mal, a gente costuma ter, é normal na história da Athena, foi assim na XP também, tem uns calls mais contrários por essa forma de olhar. Não é, pô, o pessoal não gosta, então vamos comprar. Não é essa ótica. E o real estate, né, primeiro, a gente está em baixa renda, que é muito mais protegido que alta renda, porque o financiamento não é atrelado à Selic. Então, ela sofre muito, sim, na pressão de custo, mas ela sofre muito menos na demanda. Não é que não sofre, né? Você tem que fazer repasses de preço, sofre, mas sofre menos. Só que o mercado ele tende a, quando tem uma pressão, né, vamos exagerar. No português direto aqui, jogar tudo no mesmo saco e, né, esse setor não presta. Eu acho que isso gerou várias oportunidades no setor de real estate. Então, você pega as nossas duas posições no setor de baixa renda, Cury e Direcional, olha os resultados, olha a margem, olha a capacidade que elas têm tido de manter rentabilidade mesmo num cenário bastante difícil. Por quê? Porque elas trabalhavam com folga de orçamento, porque elas conseguiram ir repassando o preço, né, ao longo do tempo, à medida que a inflação ia pegando. Você tem alguns competidores saindo de mercado, que facilita esse ambiente competitivo. Então, eu acho que o grande... Assim, você vai conversar com muita gente de real estate, pô, real estate com juros subindo, juros de tá maluco. Assim, eu acho que você tem que pesar isso, sim, principalmente em sizing, mas assim, são nessas horas que você gera, muitas vezes, oportunidades muito grandes. A gente acha que o real estate é um caso. O carrego está difícil? O carrego está difícil. Mas essas coisas, quando viram também... É muito rápido. Você tocou num ponto bom, né? Mensurar o tamanho da posição para justamente o carrego ele não te matar ali ao longo desse processo de, né, sei lá, onde o mercado exagera na precificação do ativo, né? Dado uma questão conjuntural. Enfim, é cíclico pra caramba. Isso. Assim, o pilar do nosso investimento, ele é o lado qualitativo do case e o retorno que a gente enxerga, a simetria. Tá? Agora, tem outras coisas que a gente pesa para calibrar tamanho de posição. Então, você tem um cenário de uma empresa excepcional, que a gente acha que o mercado está errado e vai ter que revisar earnings para cima. Está muito barato, ainda tem momentum positivo, vai ter essa posição gigante. Justo. Se não se enquadra em tudo, você tem posições um pouco menores, né? Mas a gente não gosta de uma carteira monotemática na Athena. Então vamos para os papéis que estão crescendo muito lucro. Agora vamos para os deep value que ninguém quer olhar. Agora é só commodity porque tem o inflation. A gente não gosta. Acho que o mercado ele vai né, nos mostrando oportunidades e a gente vai tentando aproveitar à medida que a gente enxerga. Né? Já que você falou commodity, que, bom, é um tema que tá... Depois eu quero saber o que são os seus top picks, o que você entende de commodity dentro da bolsa e por quê. Mas antes disso, pegar que talvez uma outra abordagem, uma outra perspectiva disso que vocês estão conversando agora, é pegar, cara, quem que a conjuntura ou o curto prazo está fazendo, e faz sentido de amassar um pouco o valor, de descontar demais certas empresas, certos setores, e que você já começa a enxergar valor, você já começa a enxergar oportunidade de investimento. Como você citou aqui, setor de real estate, setor imobiliário, Cury e Direcional. Algum outro setor que você acha que, cara, tá ficando amassado também, que você está enxergando oportunidade de investimento? Eu acho que tem dois setores que caem nesse critério também, Daniel, que os resultados de curto prazo... Em alguns casos, o resultado de curto prazo está bom e o pessoal está muito preocupado com o futuro, a gente acha que está exagerado. Em outros casos, os resultados de curto prazo estão muito ruins por conta, na nossa opinião, de razões muito mais conjunturais do que algo que mudou o case. Então, poderia citar o setor de saúde. Nós tínhamos uma posição em antiga Intermédica, né? Uma posição pequena, estávamos no ativo premium, né? Um modelo de saúde verticalizada no Brasil, a gente acha que é um modelo vencedor, mas a gente achava o valuation difícil, vamos dizer assim. Você teve os últimos, né? A pandemia, por incrível que pareça, a pandemia não foi boa para nada, né? Mas assim, para resultado de curto prazo ajudou, porque a sinistralidade colapsou, ninguém saiu de casa. Mas depois prejudicou, porque você teve pressão de competição, você teve volta, né? Você continuou com o Covid, você teve volta de demanda represada. Então a sinistralidade saiu de lugar, a competição estava muito errática, você teve repasse para baixo de planos individuais, que pegam algumas empresas, mesmo no corporativo, muitas empresas precisando colocar preço para gerar receita, e você teve uma inflação médica muito alta. Então, assim, teve uma revisão de earnings de curto prazo,
uma Intermédica ou Apvida muito grande. Eu diria, se eu não me engano, a earnings de 23 na Apvida foi revisada em quase 30%. Então é uma revisão bastante relevante. O que isso mudou nos diferenciais da empresa para frente? Na nossa opinião, muito pouco. O que isso mudou no curto prazo? Bastante. Então, de novo, tem que pesar. Só que agora você consegue, né, na nossa opinião, você consegue comprar uma Apvida já com as sinergias da Intermédica, da fusão com a Intermédica, a provavelmente 18 vezes lucro 2023, né, já olhando 23, ou mesmo que você olhe 12 meses forward, antes as pessoas estavam se estapeando para comprar 40 vezes. Mas os juros mudou. Esse é outro ponto importante, né? A nossa cabeça na Athena é não ficar operando juros na hora de olhar múltiplo de empresa ou de olhar quanto você quer de retorno num setor. A gente sempre trabalhou na empresa, na Athena com uma taxa de desconto, né? Se quiser olhar valor implícito, de 9% real. Né? Então, assim, é como se nas projeções o Brasil fosse um país de 5% real, 5,5% real. Que é o Brasil que a gente conheceu. Né? Então, depois, não sei se vocês vão querer falar disso, mas eleição... Tá, vai mudar alguma coisa, mas assim, o Brasil que a gente conhece é esse Brasil. É Brasil de Congresso brigando, né, de presidente que não consegue aprovar. Foram raros os momentos que a gente viveu o Brasil diferente. Eu estava falando isso outro dia, cara. O mercado de trabalhar no Brasil, ele sempre trabalhou com taxa de juros de 2 dígitos. Isso. Assim, a vida foi que essa, agora né? sempre, não, mas Selic voltando a 12, é a nossa realidade. É a nossa realidade. É verdade. Bolsa sempre existiu, sempre trouxe ótimos retornos. Assim. A nossa realidade é NTNB de 5 e pouco. Essa é a média. É verdade. Então, então, assim, saúde tem chamado a atenção nesse sentido de algo que a gente acha que estruturalmente não mudou tanto, mas o curto prazo sim mudou bastante. Eu acho, e está mais perto, na nossa opinião, de um ponto de inflexão, que os resultados vão começar, não vão se normalizar de uma hora para outra, mas vão começar a se normalizar. Então, um setor que a gente tem adicionado posições. E varejo, né? Você pega as varejistas premium, vamos pegar a Soma, Vivara. Assim, os resultados não param de surpreender. A Soma tem a questão Hering, mas mesmo com os resultados muito bons, não sai da cabeça das pessoas o receio de, não, mas agora vai piorar. Não, mas agora vai desacelerar. Agora vai acelerar. E é essa história, sei lá quantos trimestres. Né? Você acha que são os caras que estão consolidando o mercado? Assim, esses caras de alta renda, assim, obviamente, assim, eu tô falando aqui de uma coisa meio retórica, porque a gente tem visto isso de certa forma nos números, mas, pô, cara, assim, você olha varejo há 500 anos. Né? É um setor que a gente discute aqui que sempre foi pulverizado e tem muita gente cética justamente com o processo de consolidação no varejo, assim como tem processo de consolidação no real estate que você comentou aí. A gente começa a ver de forma incipiente nos números, mas dessa vez você acha que isso realmente está em curso? Eu acho que tá, Bruno. Tá, né? A gente tem visto muito mais movimento de M&A nesse setor, mas eu acho que até ganho de share porque os players não estão conseguindo competir. Então, você não precisa necessariamente de uma consolidação via M&A. Sim, é orgânico. Orgânico, ou o cara saindo de mercado, ou o cara simplesmente não conseguindo operar com eficiência. Então, você pega algumas marcas da Soma, por exemplo, você fala, pô, quem compete com esse cara hoje? Então, o ambiente competitivo, ele está muito bom. Aí a gente volta para a questão não pesar tanto também o curto prazo. A gente estava falando de empresas que está muito negativo o curto prazo pela conjuntura que se criou. Né? Para essas empresas, a conjuntura foi muito boa. Elas tinham um digital muito avançado perante os competidores, tinha uma demanda represada de alguns setores. Né? Vamos lembrar, na pandemia, as pessoas não saíam de casa. Quem comprava roupa? As pessoas gastaram dinheiro em quê? Em reforma, em fazer escritório para home office, comprar apartamento, material de construção. E isso foi muito claro. Acho que chegou a escrever uma carta sobre isso, acho que ano passado ou retrasado. Se olhava o gasto do orçamento familiar durante a pandemia, comparado ao normal, virou do avesso. Então ia ter uma normalização. Então você tem essa demanda represada voltando. Essas empresas não vão crescer 30%, 40% ao trimestre quando elas estão crescendo. Esquece. Verdade. Vai desacelerar. Senão elas têm que estar 10 vezes o valor que elas estão no mercado. Não vai crescer. Só que o mercado está exagerando, na nossa opinião, no quanto vai desacelerar. Então acho que tem essas duas oportunidades. As empresas que estão entregando já estão com múltiplos baixos. Pô, varejistas premium a 14, 15 vezes lucro, 12 meses forward, ou 2023. Quantas vezes a gente vê isso? É raro. Então acho que tem muita desconfiança no preço de algumas que vai desacelerar e em outras que está num ambiente muito difícil. As pessoas estão pesando em excesso.
Isso E é algum problema, não problema, mas alguma discussão para a gente trazer aqui o avesso? Eu tô achando muito interessante essa sua separação de curto prazo né, e de prazos mais longos. Acho que não só educativa, ela é muito verdade aqui para a gente até conseguir organizar a discussão, mas ao passo que o curto prazo ele também traz exageros para empresas muito descontadas ou ficam muito amassadas, ela também às vezes produz o contrário. Curto prazo consegue fornecer exageros também para o outro lado, empresas ficarem muito sobreprecificadas, ou o pessoal extrapolar uma tendência benigna que é curto prazista, mas joga isso ali para perpetuidade. Algum setor ou empresa que você acha assim, que está descolando, que você acha que não é tudo isso, ou em outras palavras assim, que está caro, que você não vê muito interesse de entrar agora, ou até no limite shortear? Daniel, se a gente estivesse tendo essa conversa há 6 meses atrás, a resposta clara para a gente era e-commerce. Tá? A gente chegou a ter short no setor. Interessante. E, de novo, né, pegar o gancho para essa questão do curto prazo. Você pega a pandemia acelerou o crescimento dessas empresas? Sem dúvida. Uhum. Mas a pandemia mudou tanto o negócio como as pessoas colocaram no preço? Não. Qual está sendo a maior decepção das empresas de e-commerce hoje? O crescimento está decepcionando um pouco, mas não é a principal. É margem. Uhum. Por quê? Você vê em 2020, todo mundo trancafiado em casa, não podia sair. Várias varejistas, vamos dizer assim, físicas, analógicas, desesperadas para se plugar em marketplace, nós não podiam vender. As empresas de e-commerce, elas não tinham CAC. Uhum. É verdade. Era o consumidor final. Exatamente. E as empresas físicas desesperadas, assim, cara, uma falando, deixa eu vender aí, pelo amor de Deus, outra me vende o que tiver, eu pago o que for. Uhum. Quando você tem um setor que não tem uma barreira de entrada tão grande, não é que e-commerce não tem barreira de entrada, tem, mas é menor que em vários outros setores, e o setor cresce muito, quando normaliza depois a competição é bem mais difícil, é o que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então o CAC das empresas está subindo demais. Então a nossa dúvida desse setor nunca foi o potencial de crescimento, qual é o economics desse negócio. Interessante. Qual é a margem de contribuição na velocidade de cruzeiro ali do negócio? Exatamente. Qual é a margem? Né? Por exemplo, você pega uma empresa que a gente acha excepcional, que é o Mercado Livre. A gente não tem posição, mas sempre discute. Acha uma empresa excelente. A mais diferenciada do setor. Quando a gente olhava o que as pessoas projetavam lá na frente margens muito acima da Amazon nos Estados Unidos. Quantos mercados você tem um consolidador tão grande quanto você tem a Amazon nos Estados Unidos? Né? A maioria dos mercados de e-commerce ele de venda online, ele é de 3, 4, 5 players. Então, assim, o mercado poderia acontecer, mas você tinha que pagar um risco muito alto, um risco de execução muito alto, para atingir aquela margem que as pessoas colocavam. Por quê? Porque pegaram um curto prazo maravilhoso, que a margem estava fora do lugar, tudo fora do lugar, e assumiram que é vencedor e vão embora. Né? Então, é algo que, assim, deixando de pesar tanto curto prazo, a gente entende que pode deixar dinheiro na mesa no curto prazo. Pode não, deixa dinheiro na mesa no curto prazo muitas vezes, mas a gente entende também que é a forma mais saudável de você se perpetuar sem tomar muito contrapé, vamos dizer assim. Interessante. E a pergunta que eu só fiz o teaser lá no início, mas saber um pouco essa sua cabeça dos commodities, que é difícil assim, discutir Brasil, e principalmente nossa bolsa, nosso índice aqui de ações principal e deixar commodities de lado, acho que é um tema sempre muito pertinente. Ainda mais pelo mundo, o quadro que o mundo está passando. O que está sendo o seu top pick de commodities hoje, cara? Então, Daniel, como é que a gente enxerga commodity? Né? Esse é um ponto legal também, porque as pessoas falam, então vocês são uma casa micro, investem em commodity, depende de macro. A gente gosta de investir em commodity quando depende menos do preço da commodity que ela vende. Interessante. Então, assim, não dá para dizer. Por exemplo, o que a gente mais gosta é PetroRecôncavo. Se perguntar a empresa comoditizada que a gente mais gosta é PetroRecôncavo. Não depende do petróleo? Depende. Mas, assim, na nossa opinião, a maior geração de valor dela é via M&A e via aumento de produtividade dos campos que ela já comprou e já opera. Então, claro, com o preço hoje, o preço que está hoje é diferente de quando a gente investiu, depende mais do petróleo. Uhum. A gente tem até uma posição menor do que a gente já teve, ainda que eu goste bastante. Mas a gente gosta de encarar muito commodity nessa ótica. Então, Gerdau. A gente gosta muito de Gerdau. O preço do aço está fora do lugar. Internacional. De aço longo. Para a gente isso é muito claro. Vai ceder. Primeiro, quando vai ceder? Porque até ceder você tem esse carrego de resultado. Você está gerando caixa. Verdade. Isso gera valor. Então não é só vai ceder, é quando vai ceder. E 2, o que você está pagando de valuation nessa empresa quando ceder?
O preço normalizado lá na frente, o que é a margem desse negócio, né? Exatamente. Você coloca isso e vê o que eu estou pagando. E aí você pega o carrego também do ciclo positivo. Então, você está dependendo menos do preço da commodity, porque já está no preço uma normalização muito grande do preço. Suzano entra muito nisso também. Assim, muito provavelmente, celulose está perto do pico do ciclo. Posso fazer aquela provocação clássica aqui, né? Pô, de papo de amigo aqui. Mas esse é um ponto que a gente sempre discute, né? Que é aquela coisa, pô, a Suzano, ou a Vale, né? Pô, o cara precifica, né? Minério de ferro praticamente a custo marginal, a Suzano tá a 500 e alguma coisa dólares por tonelada, que também que é muito próximo. O equity, né, as ações precificam um preço de commodity que ele parece realmente muito descolado do que está acontecendo no mercado físico. Por outro lado, vem aquela discussão de que a ação de commodity só anda quando a preço da commodity anda. Como é que você equilibra, então, assim? Então, eu acho que você tem que ter um conforto que a commodity não vai sendo direto a se colapsar. Porque senão entra nessa espiral que você conhece. Você está certíssimo, Bruno. É muito difícil uma ação de commodity não performar mal à medida que a commodity está caindo muito. Agora, está cedendo muito menos do que se imaginava. Né? Então, o equity deveria andar. Né? O equity deveria andar. Você olha a Suzano hoje, você olha o EBITDA por tonelada que ela está gerando, enquanto que ela está EV por tonelada, já está precificando um colapso do preço da celulose. Sim. Então a gente tenta enxergar um pouco sobre essa ótica. Mas sim, movimentos curtos, quando a commodity cai de cabeça, as pessoas me tira daqui. É isso aí. Não tem valuation. A gente entende isso. Então é difícil. A gente não gosta de fazer posição grande em commodity, que a gente até acha que está no preço, já a commodity cair, mas a gente acha que é iminente a commodity colapsar por conta desse fator. Mas eu acho que nesses casos não é isso que a gente enxerga. Boa, legal. Uma pergunta que eu tenho na sequência é commodities ainda mais interessante. Você falou aqui Gerdau, Suzano e PetroRecôncavo. E eu gostei muito dessa sua abordagem, assim, do preço da commodity, o ciclo da commodity, a oscilação da commodity não ser o fator majoritário da formação de posição na companhia. Dito isso, você não tem Vale? O que você está achando de Vale hoje em dia? Não, a gente não tem Vale. Daniel, eu acho que, primeiro assim, esse é um ponto importante também da filosofia da Athena, a gente não gosta de excesso de diversificação. Interessante. Então, assim, eu acho o mercado hoje bastante atrativo, mesmo considerando o carrego. Se pensar assim, dá para ter 50 ativos no fundo. Interessante. Né? Então, assim, quando a gente olha, acho o Gerdau Vale ruim? Não acho o Vale ruim. Acho que já tem muita coisa no preço, gera muito caixa. Entre buyback e dividendo, uma empresa pode estar retornando perto de 20% ao ano. Então é um equity muito barato. A gente acha o case da Gerdau, tanto em valor quanto qualitativo. A guerra ela foi muito melhor para o aço do que para o minério. Sim. Não só a guerra, né? Mas eu acho que a China desacelerando a produção de aço é ruim para minério e é muito positivo para aço. A China, se a gente voltasse alguns anos, ela exportava quase 10% do que ela produzia. Era muita coisa. Produzia mais, 1,5 bi, sei lá, de toneladas de aço. Isso. Então, assim, você tem... O movimento do mercado hoje é muito mais pró-aço do que pró-minério. Então, a gente tem muito mais conforto Não acho que o preço do aço vai ficar onde está, mas a gente tem muito mais conforto onde para o preço do aço do que onde para o preço do minério. E aí você entra nessa de uma commodity que pode colapsar, mas principalmente, normalizando as duas, a gente vê mais valor na Gerdau. Interessante. Mas não acha Vale ruim, não. Bacana. Interessante. É que legal, antes da gente começar os quadros aí, daqui a pouco o Liminha vai pipocar na cadeira ali, começa os quadros, mas só um ponto. Cara, de tudo que você falou, eu percebi, posso estar errado, você teve até muita dificuldade de falar assim, no sentido de algum ativo muito caro, um setor muito caro, assim, certo dizer, ou correto dizer, né, que a tua percepção hoje de forma geral que a bolsa, ela realmente está no valuation, assim, ela está barata? Eu acho, Bruno, eu acho barato. Mas, de novo, olhando como a gente gosta de olhar, como a gente acha que gera valor olhar. Se você pegar resultados de curto prazo, né, tem empresas que vão... Assim, o lucro nos próximos 2 anos vai subir absurdos. Se você quiser pegar um múltiplo de curto prazo, você pode achar a ótica que você quiser. Né? Então, olhando como a gente acha, acho que sim. Sobre resultados normalizados ali. E não é só que está barato. Está barato em empresas com diferenciais competitivos enormes. Às vezes você tem um mais mercado... ainda pós-pandemia, que foi o que você falou. Né? Exatamente. Às vezes você tem oportunidades, mas em empresas... é estatal porque está com crise no governo. É empresa que se os juros subir muito, ela vai quebrar. Não, a gente está vendo muita oportunidade em empresas de altíssima qualidade, diferenciais competitivos que, como o Daniel falou, não mudaram, né? Então a gente está muito mais discutindo quando, se a gente tiver certo, obviamente, quando normaliza e o carrego, que eu acho que são as duas discussões que a gente hoje
gasta mais tempo. Boa. Interessante. Puxar o quadro aqui, Bruno Lima, senão Puxa daqui a aí. pouco o Liminha começa a se debater ali no vidro. Vai, né? A gente gosta muito de ouvir esse momento do gestor, que é o que a gente chama de momento deu ruim. 25 anos aí de carreira, talvez você já tenha passado por algo parecido, que é você de fato se dedicar muito na análise a um papel, criar uma convicção muito forte e grande investindo naquela empresa e deu muito errado. Mas assim, machucou. Já passou por algo, com algum certeza. amigo de amigo que passou por algo. Com certeza, com certeza. E Não, que foram alguns trouxe um casos. aprendizado. Não, sem dúvida. Eu já presenciei. Não, foram alguns casos, mas assim, um que ficou muito marcado, acho que ensinou muito, foi a B2W, né, que foi a empresa criada, oriunda da fusão da Americanas.com com a Submarino. E quando a empresa foi criada, né, assim, o mercado de e-commerce no Brasil ainda era muito incipiente. Só para voltar, isso foi Baixo, né? 2006, se eu não me engano, 2007, por aí. Ela chegou a estar ter 60%, 70% do mercado, operando com uma margem que depois a gente foi descobrir também que a margem não era aquela, porque tinha coisa que ela passava, né, desconto de boleto por baixo do resultado operacional e tal, mas uma margem que era uma margem alta, mas que inibia a entrada de competidores, não era uma margem tão alta para... E o mercado ele cria certas teses, certas teorias, narrativas, exatamente, que você tem que investigar mais a fundo. Eu acho que a gente foi, de certa forma, um pouco negligente ali de... Cara, realmente é uma empresa, a barreira de entrada é alta e tal... E o tempo foi passando e as outras empresas foram se mexendo, né? Eu acho que hoje a Americana já tem uma outra cabeça para a divisão de e-commerce, tá? Acho que vale dizer isso, mas lá atrás ficou muito focado em tratar e-commerce como varejo tradicional, ficou para trás em tecnologia, ficou para trás em muitas coisas. O gap foi fechando, foi fechando, né? Os clientes foram percebendo que tinha serviço muito melhor em outras plataformas e ela começou a perder share. Começou a perder rentabilidade, começou a ter que investir mais, e aí foi uma espiral negativa enorme. E machucou, assim. Machucou. Foram muito Você passou por essa deterioração do papel, você era acionista e... A gente era acionista, assim, a gente conseguiu, assim, não foi um dano grande financeiro, porque acho que a gente conseguiu perceber, assim, dentro do possível, com alguma rapidez, mas foi um erro de análise grave. Interessante. Primeiro, os erros fazem parte, né, da nossa vida, a gente tem que saber viver com eles. Se deixar um erro de análise te afetar para os próximos, você tá perdido. Eu acho que não pode, mas você tem que tirar aprendizado e você tem que saber por que você errou. E não só porque você errou, porque você acertou. Quantas vezes, e acho que não tem que ter ninguém tem que ter vergonha de falar isso, quantas vezes você ganhou dinheiro numa posição que os resultados foram piores do que a gente imaginava, mas os juros fechou. E ou o mercado lá fora explodiu de risk-on. Aconteceu pra caramba, entendeu? Então, você dá gente graças gosta, a Deus. Tem um livro muito legal da Anne Duke, não sei se vocês já leram. De Informed Decision ou do Poker? Thinking in Bets. Thinking in Bets. Isso aí é muito bom. Que ela fala disso. Ela fala assim, toda decisão que você toma, todo resultado que você obtém, tenta entender por que você acertou e por que você errou. Isso é muito importante para a sua evolução, né? Ela explora muito isso no segundo, que acho que é How to Make a Decision, alguma coisa assim. Ela tá pra lançar o terceiro. Eu gosto dela bastante, cara. Bem interessante. Depois a gente vai querer saber dica de série. Porque no clube, o clube a gente dispensa livro. Não, eu tô ficando curioso pra saber a escolha do Weiner pro quadro de medalhas. Vamos chegar lá. Mas você falou, a gente também tem que entender muito quando acertou e às vezes o porquê acertou. O seu momento deu bom, cara. Aquele papel que você casou e foi embora. Assim, foi um ganho exponencial dentro do fundo. Assim. Cara, acho que o mais emblemático pra gente foi o Alpargatas, ali em 2018, né? Eu olho Havaianas, eu gosto de chamar Havaianas porque o resto dos negócios da Havaianas não fazia nenhum sentido, né? Acho, muito tempo, desde a época da Gap, eu já olhava. Só que você tinha um problema ali enorme, né? De alinhamento com a Camargo Correia, a gestão era, assim, não só do controlador, mas dos funcionários também para com a empresa, o alinhamento de como eles recebiam bonificações. E aí a empresa foi vendida para o consórcio que era a Cambuí e a Itaúsa. Né? E a gente sempre enxergou a Havaianas como uma marca fortíssima, uma marca que poderia ter margem EBITDA de 25%, 30% no Brasil, só que muito mal gerida em todos os sentidos, e as alocações de capital que foram feitas pela Alpargatas, né, pelas gestões anteriores, ao longo do tempo, muito detratoras de valor. Então, você está falando de Oshkosh, você está falando de produção da Mizuno, você está falando de Top, a Rainha, e por aí vai. Galocha. Né? Então,
Ele falou, pô, na mão de um bom gestor e principalmente alinhado, porque bom gestor desalinhado é um problema talvez até pior do que um mau gestor desalinhado. Né? Então, um bom gestor alinhado, ele tem um trabalho maravilhoso para fazer aqui. Então, a gente sempre olhava a empresa, tipo, como que essa empresa seria na mão de um bom gestor? Boa governança. Governança e executor. Né? Então, se vai fazer aquela coisa padrão de entrar no Bloomberg e ver múltiplo de curto prazo de empresa, a Alpargatas naquela época devia estar 25 vezes lucro. Para a gente estava 9. Interessante. Então, você tira os business que não eram Havaianas, leva para a rentabilidade da peer dela, que era a Grendene na época, porque é a única que tinha alguma similaridade no mercado. Então, ela tinha gargalo em SG&A, ela tinha gargalo em processo produtivo. Nossa, a SG&A era um negócio, não sei se vocês chegaram aí na sede da Alpargatas antiga aqui em São Paulo. Mas, então tinha muito mato alto, e isso é um case que a gente gosta muito também. Quando derivada de valor, mesmo fora de commodity, está dentro de casa. Interessante. O mercado subir, o mercado de chinelos melhorar, vai ajudar? Claro que vai ajudar. Mas a principal derivada de valor, 70% do crescimento de EBITDA, é o que ela vai fazer dentro de casa. Né? Mas à medida que foi demorando para Cambuí fazer mudanças, o mercado foi largando de mão, não olhava. E a gente achava a estratégia super correta. Né? Você está entrando num negócio que você não entende, entende tudo, entende o capital humano, depois você vai fazer as mudanças. Então ali, junto com crise pré-eleição ali em 2018, acho que muitas coisas se juntaram que gerou uma oportunidade muito grande de investimento. Chegou a ter uma posição de quase 10% do fundo. Caramba. E o papel subiu, acho que foi o principal, o fundo foi muito bem em 19, foi a Havaianas que foi a principal. Nota de magnitude, Alpargatas, você pegou o papel valendo quanto e... Acho que multiplicou por uns 4, assim. Nossa, tá bom, foi bastante. Famoso de ponta a ponta. Bom, interessante. Agora chegou a hora que ninguém sabe. Literalmente, ninguém sabe. Qual é a hora que é essa hora? Quadro de medalha, cara. Não, antes do quadro de medalhas, sem dúvida. A verdade é no final. Ainda tem 2, né? Cara, a gente é muito ruim. Tu vai puxar, que é o novo quadro que o Liminha tá trazendo aqui pro clube, esse aí tu vai puxar. Eu vou puxar aqui meu clássico, um que eu gosto muito de acompanhar, já peguei séries excelentes, que aliás, dicas de série agora, vai, né? Pra você ir pensando aí, enquanto eu vou dar um... Porque teve o primeiro clube desse ano, o clube de 2022, foi com o Vlad, da Genoa. Que eu não vou lembrar qual foi o número do episódio, foi o primeiro de 2022. E é nessa hora que dica de série, cara, ele trouxe uma aqui, eu falei, vou assistir. E tem a ver com tênis. E, cara, que animal. Fica aqui também pra... Fischer versus Federer. Nossa, Untold. Uma série que tem... Sem dar spoiler aqui, pra quem quer assistir, mas essa parte mental no tênis Nossa, então Untold, acho que tá no Netflix. Vale a pena. Aí dentro de Untold tem lá o capítulo do Fischer versus Federer. Animal. Vale assistir. Mas enfim, Weiner, qual é a sua dica de série aqui? Cara, série assim, que eu mais gostei das que eu assisti foi Fauda, né, que é uma série do conflito de Israel com os palestinos perto da faixa de Gaza. Né? E eu vivi essa história a minha infância toda, eu estudei em escola israelita toda a minha vida, até a faculdade. E um dos atores e diretor, ele foi da Mossad. Caraca. Então, assim, eu até acho que depois na segunda ou terceira temporada fica um pouco hollywoodiano demais em alguns capítulos, mas a primeira temporada é um negócio bem real. Eu acho muito legal para assistir. E recente, We Crashed, né? Que é a história do WeWork. Tem que ver. Não só a história parece ser maneira, mas os atores, a produção. Essa tá na Amazon. Ela tá na Apple, se eu não me engano. Acho que é na Apple, Essa eu quero Apple ver. TV é muito boa. Tá feito. Puxa aí o quadro do Liminha, Bruno Lima. Pô, Liminha que tá ali, ó, já teclando o WhatsApp, ó. Ó lá, tá de olho no tempo. Pressionando aqui a gente. Pô, cara, aquele papo de carreira, né? Um cara bem sucedido como você, vários outros passaram por aqui por esta mesma carreira, esta gloriosa cadeira, inclusive. E todo mundo, a gente gosta de trazer também, não só essas pessoas aqui como referência, mas também quem são as grandes referências que ajudaram essas pessoas que passaram por aqui a construir, né, suas carreiras empresariais, enfim, seja no mercado financeiro. Pessoa, vale ser qualquer coisa. Enfim, valores na tua vida. Então, autores, gestores, atletas. quadro em branco, então essa galera que ajudou, né, seus mentores, né, de vida, de certa forma, assim. Não, vamos lá, separar em dois, de vida e um mais de, né, profissional. De vida foi o Zico,
Olha aí. Sem dúvida. Ó, o Liminha ali, ó, Alô? tá lá, soltou o hino do Flamengo Tá agora. aqui, gritando ó. Flamengo que nem maluco lá do outro lado do vidro. Alô, nação, hein? Eu tive algum relacionamento com o Júnior, um dos filhos do Zico, então conheci de certa forma o Zico, é uma pessoa... Mas o Zico acho Com que é tudo que ele consenso, conquistou, mesmo com quem não é um... Flamengo, assim. Na verdade, ele é a razão de eu ter sido flamenguista, ter virado flamenguista, Que né? Meu isso. pai é tricolor, Putz. mas eu nasci em 77, né? Então peguei aquele Flamengo campeão brasileiro em sequência, da Libertadores. E seu E o pai Zico, aceitou assim, bem ou teve que aceitar? Aceitou, me levava no Maracanã, Aí, nos ombros. virou Pô, flamenguista. pai, né? Pai. Paizão. E o Zico, assim, ele é um exemplo do que ele conquistou, como ele conquistou. É, em todos os verdade, sentidos, muito ético, dedicado. de trabalho, as dificuldades que ele teve de lesão, né? Tudo que ele passou. Então, assim, em termos de modelo do que seguir, como, né, lado ético, de trabalho e tudo isso, acho que o Zico foi uma grande referência para mim. E no mercado financeiro, eu respeito, assim, tem muita gente boa, Sim. tanto pessoas quanto casas, né, muitas, mas eu respeito demais a Dínamo. Né, eu acho que a Dínamo é uma casa, primeiro, você conversava com eles 15, 20 anos atrás e conversa hoje, são, assim, é uma casa que o sucesso, na minha opinião, não sobe a cabeça. Isso é muito legal, né? Assim, isso é difícil no nosso mercado em muitos casos. Né? A gente vê muita gente se perdendo. E eles tiveram um sucesso estrondoso e continuam, pô, gente boa demais, humildes, trabalhadores demais. Mantendo ali. Eles são muito fiéis à disciplina, né, que eles de vendem, investimento, filosofia de investimento. E, na minha opinião, eles fazem um negócio que não é que só eles fazem, porque o mercado de asset independente no Brasil ele é muito recente. Então, não deu nem tempo. Mas são poucas as casas que conseguem fazer uma engrenagem, né, ser uma casa pouco dependente de uma ou duas pessoas. O nosso business é de capital humano, Sim. não é de tecnologia, não, né? Então, as pessoas é muito relevante, mas a equipe tem que ser mais relevante do que uma pessoa. E eu acho que a Dynamo faz isso com uma grande excelência. Pô, animal. Bacana. Muito bom, cara. E agora, surpresa. Será que veio surpresa Pô, aí? eu acho que sim, porque ele não falou nada nem no cafezinho. Verdade. Ah, não, falou. Não, acho que falou. Eu tô lembrando. Não sei. Eu tô na perdido dúvida, aqui, tô então na vamos dúvida. saber agora, junto com todos os membros do clube. André Weiner, a gente faz uma brincadeira que eu sei que para gestor é ingratíssima, Cruel. que é cruel, que é escolher um papel por uma janela de 3 meses a ser contabilizada a partir de amanhã, mas é uma brincadeira e a gente está curioso para saber qual o papel da Bolsa de Valores que você escolhe para participar aqui do quadro de medalhas do clube. 3 meses. 3 Pelo meses, amor de um Deus. papel. Tá, Vamos lá. tá do tipo que você falou que Apoia- curto prazo é complicado pra caramba. Lembrando, Então, o É, compliance vamos lá, do clube vamos lá. reforça que isso não é uma recomendação de investimento, grande é uma brincadeira. brincadeira. Mas se tiver um papelzinho na bolsa para brincar nos próximos 3 meses, com qual que você deixa aqui na mesa central do clube? Fiquei das entre Amigas? saúde e shoppings, mas eu vou de Allianz. Olha aí. Allianz Sonai. Allianz Sonai, cara. Esse é um setor que a gente não falou, mas assim, shoppings é... Verdade. Interessante. Né? Desde antes da pandemia, é um setor que o mercado, em geral, tem um preconceito, essas comparações com shopping nos Estados Unidos, nada, Vai acabar. não tem nada a É, ver uma vai coisa acabar, é um Aí clássico, quando né? e-commerce vai acabar com shopping, é. e isso e aquilo, a gente acha que shoppings ainda é muito mal olhado, né? Já entrou num ponto de inflexão de resultado muito forte. E você tem essa fusão da BR Malls com a Allianz, que eu acho que pesou muito na ação da Allianz. Né? E a nova empresa, acho que é bem mais barata do que muitos estão vendo. Então, não sei se vai subir ou não em 3 meses, mas eu vou nela. É Olha interessante aí. saber que você gosta. Que é óbvio, a gente faz essa brincadeira até para poder ter uma régua para botar todos no ranking, que a gente brinca aqui e tal, a gente crava essa janela de 3 meses. Mas é interessante saber, ainda complementamos a resenha do clube com o último papel e o último setor aqui com o André Weiner, mais Bruno Lima, ticker de Allianz. ALSO3, Alço 3. Perfeito, registrado. Aliás, só uma coisa antes da gente se despedir aqui, eu queria, pra galera que gosta de setor de análise, enfim, de estudar, que não sabe ponto de partida, volta e meia, o pessoal pergunta lá pra gente lá no banco, a gente fala muito sobre ler carta de alguns gestores, e assim, tem carta de alguns, mas todo mundo que passa aqui a gente fala sobre isso. A carta da Atena, que é uma carta semestral, se não estou enganado, Isso semestral, só que é uma carta que os caras dissecam as teses. A última é sobre real estate, sobre construção civil, tem, sei lá, 22 páginas ali, ó, tirando a parte, né, de, enfim, cota, lá, mas, sei lá, 20, 19 páginas. Teve uma sobre shopping também, vocês falam bastante sobre isso. Teve uma sobre Petro Recôncavo, E sobre... uma sobre Havaianas. Sobre a Alpargatas, Então, assim, quem quiser, dá uma olhada lá Vamos no deixar site. o link aqui embaixo do Bota vídeo. o link aí, pô, as cartas são muito boas, pô, tem um baita de um conteúdo, então só para deixar registrado aqui, fazer jus ao meu amigo André Weiner e ao Carlinhos Lima, Lobão, enfim, toda a equipe lá.
Carlinhos Lima, eu falei Lobão. Eu achei pior que o Lobão é o sobrenome do outro sócio. Achei que tu tinha soltado o apelido do Carlos aqui. Mas enfim, Carlos, um abraço. Wagner, muito obrigado pela honra aqui do episódio 29 do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, cara. Um grande abraço, sucesso na Atena. Bruno Lima. Pô, prazer inenarrável, cara. Bom pra caraca estar com os caras aqui. Muito bom rever a galera. Pô, Bom prazer demais, rever, cara. Wagner. Prazer foi meu. Ótimo falar com vocês, pô, ver o Bruno de novo. E vamos organizar o tênis aqui do clube para o grande desafio que enfrentará André Wagner. Nessa época, qualquer um, cara. Hoje eu só engano, cara. Eu só engano hoje. Galera, um grande abraço. A gente se vê semana que vem.